alunos do curso de agronomia do IFMG Campus Lombuí. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde vocês estiverem, espero que estejam bem. E vou dar uma breve, vou fazer uma revisão novamente desse importante tópico que a gente fala muito da cultura do algodão, que é o controle de doenças. Na verdade, entra dentro do manejo fitossanitário, que eu tenho falado sempre, né? Junto com o controle hormonal, mais controle de doenças, pragas e plantas daninhas, tá? Vocês vão ver que são várias as doenças, são muitas as doenças que atacam o algodoeiro, e a gente precisa ter muita técnica, ter muito manejo, muito monitoramento para a gente conseguir fazer o nosso controle ser mais efetivo. Então, a gente vai pincelar um pouco sobre essas doenças, são muitas, vou falar de algumas, para que a gente possa situar, a gente colocar a situação das doenças do algodoeiro no nosso cotidiano, tá bom? Bom, só para a gente ter uma ideia da importância do manejo fitossanitário para a cultura do algodão, só para a gente ter uma ideia dos custos, né? Fiz uma breve pesquisa na Conab, e aí eu percebi o seguinte: quando eu avalio os custos de produção de 3 culturas anuais, a gente observa o seguinte: algodão no Mato Grosso do Sul, soja no Mato Grosso, algodão no Mato Grosso, soja no Mato Grosso e milho no Rio Grande do Sul. Tanto o custo total em azul, quanto o custo em reais por agrotóxicos em laranja aqui. A gente observa o seguinte: primeiro, a cultura do algodoeiro ela é muito mais cara que a soja do que o milho, de maneira geral. E se gasta muito mais em agrotóxicos no algodão do que na soja e do que no milho. Então, se a gente observar, o custo total em reais do algodão no Mato Grosso do Sul é maior que o custo total da cultura da soja no Mato Grosso. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de gasto, de custo e quanto fica caro para a gente manejar essa praga, doença, essa planta infestante e os controles hormonais, o controle hormonal, o regulador maturador desfoliante. Então, se a gente observar, 38% do custo de custo de produção do algodão no Mato Grosso é com agrotóxico, 27% da soja é em agrotóxico e 6% só do milho do Rio Grande do Sul é com agrotóxico. Então, só para a gente ter uma noção de como é importante a gente manejar corretamente, fazer as nossas previsões, os nossos planejamentos e os nossos orçamentos para que a gente reduza esse custo de produção com base em agrotóxicos, tá? A gente tem outras formas de manejar, tem outros métodos, a gente precisa interagir os métodos preventivo, cultural, com os métodos químicos de prevenção. Então, a gente vai dar uma pincelada nisso aqui, tá? Então, para a gente fazer uma breve revisão, então, ó, doença, isso vale para qualquer cultura, tá? Doença é a união do hospedeiro correto com patógeno com o ambiente. Se eu tenho a junção desses 3 fatores, eu tenho provavelmente o aparecimento da doença. Então, o que é hospedeiro? Isso vale para qualquer doença, tá? Do algodão, da soja, enfim. O que são os hospedeiros? Como que a gente pode melhorar a condição de hospedeiro? Como que a gente pode alterar a composição desse hospedeiro para evitar a doença? Então, se eu tenho algodão, mas não tenho como tirar o algodão da área, então eu vou usar uma cultivar resistente, eu vou usar uma semente certificada, vou usar uma semente sadia, com alto vigor, eu vou limpar as máquinas, eu vou limpar os implementos, vou tirar o resto de solo de uma área para outra, então eu vou fazer um trabalho mais preventivo para que eu tenha o hospedeiro, mas que eu tenha um hospedeiro de uma maneira, por assim dizer, mais forte, né? Com mais possibilidades de se manter bem no ataque de uma determinada doença. O patógeno, como é que se eu tenho patógeno na área, se eu tenho fungo ou a bactéria na área, o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir essa população desse patógeno. Como? Eu faço um tratamento de sementes,
eu faço pulverizações químicas, né, com fungicidas, e faço um processo de rotação de fungicidas, para eu reduzir, para eu alternar os modos de ação que vai fazer o controle desse patógeno. Então, eu reduzo essa população. Bom, reduzindo a população de patógeno, melhorando o meu hospedeiro, eu também posso alterar o ambiente. Então, o ambiente, se ele for propício ao aparecimento da doença, eu preciso fazer com que ele se altere ou que ele fique, de uma maneira geral, melhor para o hospedeiro e pior para o patógeno. Então, pensando nessa situação, eu posso fazer um plantio no espaçamento adequado, né, respeitando a cultivar, o controle populacional dessa cultivar, um sistema de plantio direto, iniciar um processo de construção de um plantio direto, de uma área de plantio direto, fazer rotação de culturas, adequação do ciclo da cultivar com o ambiente. A gente consegue, com base nessas situações, tanto do ambiente, quanto do hospedeiro, quanto do patógeno, a gente consegue minimizar os efeitos que a gente chama de doença. Muitas vezes isso é inevitável, né? Eu tenho patógeno, eu tenho hospedeiro e eu tenho ambiente. Eu vou plantar algodão primeira safra, eu tenho hospedeiro. Já é algodão há mais de 5 anos, eu tenho patógeno. E o ambiente é o mesmo. Então, eu preciso fazer com que haja essa interação e eu consiga resolver esses problemas de uma maneira integrada, né, para reduzir o aparecimento da doença. Às vezes vai aparecer, muito provavelmente, mas a gente tem que estar preparado para minimizar os efeitos desta doença. E isso não é no primeiro ano, não é no segundo, isso é sempre. Todo ano a gente tem que fazer isso, tá? Bom, e aqui, só para fazer um breve resumo da quantidade de doenças, né, que podem atacar a cultura do algodoeiro nas diversas fases vegetativas. Então, nós temos aqui no início algumas que causam alguns problemas de tombamento, fusariose, risoptônia, tombamento, a verticulose aqui no meio, pinta preta, e a gente vai seguindo, né? Vermelhão, que são vírus, né? Mosaico comum, mosaico das nervuras e vermelhão, vírus, mofo branco, ramulose, ramulária, a mancha gular e algumas manchas de mirotécio, mancha de corinéstra, ferrugem e o apodrecimento das maçãs. Então, seriam essas, basicamente, as nossas doenças que acometem a nossa cultura do algodoeiro, ok? Então, a gente vai trabalhar basicamente essas aqui. Então, dumping off, ou seja, o tombamento, as viroses, murcha de fusário, mofo branco, ramulose, mancha angular e mancha de ramulária. A podridão das maçãs são vários fungos que causam essa podridão das maçãs e que, com o advento do controle efetivo dessas, mais foliares, a gente consegue trabalhar bem o controle da podridão das maçãs, ok? Bom, então, vamos começar. Quando a gente fala em dumping off, tombamento, ou seja, o tombamento das plântulas, a plântula começa a se desenvolver e ela chega a um determinado momento, ela sofre uma lesão de um determinado fungo e ela cai, essa plântulazinha cai. Então, o agente causal pode ser vários fungos de solo, que vai do fusário, rhizoctônia, glomerela, alternária, etc, etc. A ocorrência, geralmente, até os 20 dias. E os sintomas vão começando com murcha dessa plântulazinha, né? E as lesões no colo são características. Você observa a plântulazinha, né, no solo, e aí, na junção do colo da planta, ou seja, aquela área da plântulazinha acima do solo, você começa a ter lesões. Primeiro parda, escura, ela vai se comprimindo, vai se fechando até que a planta não consegue suportar o seu próprio peso e ela cai, tá? Então, ó, pode acontecer este sintoma, murcha, olha as lesões comprimidas aqui, por isso, quando acontece essa lesão mais comprimida, aqui que o caule vem num diâmetro, aqui ele se comprime, e aí a planta não consegue suportar o seu peso e acaba caindo, tá? Bom, qual o controle desse conjunto de fungos que podem causar esse tombamento dessas plântulas? Bom, tratamento de semente. O tratamento de semente resolve bastante o nosso problema com relação a dumping off. E nós temos vários produtos e produtos bons que podem resolver, que resolvem o problema disso. Produtos baratos, assim, pensando em controle,
O tratamento de sementes é o controle mais barato que tem dentro dos outros, os demais controles, seja pulverizações, enfim. Então, nomes comerciais, né? Mas o nome Standard Top, Maxim, Certeza e Vitavax, com as suas doses, garantem com que essa semente faça com que essa semente germine e a plântula venha bem, sem nenhum ataque dessas doenças, né, desse dumping off, e ela consiga se estabelecer, tá? Então, como todo o tratamento em torno de 25, 20 a 30 dias, mais ou menos, de residual, né, de atividade protetora, então, nós não temos tantos problemas com isso. Faça o tratamento de semente, a gente resolve bastante as nossas condições de severidade dessa doença, nós resolvemos. Bom, aí vem alguma situação em que indiretamente é importante, tá? E que não há defensivo que controle essas viroses. O que a gente pode fazer é achar o agente transmissor dessa virose para que a gente controle o transmissor. No caso de virose, no caso do mosaico comum, o transmissor é a mosca branca, a Bemisia tabaci. Então, ela é a mesma Bemisia, a mesma mosquinha branca que causa o mosaico amarelo dourado feijoeiro, o mosaico comum da soja, e essa danadinha, ela que vai causar essas manchas mais amareladas nas folhas, passando por uma lesão clorótica, né, um mosaico também, e a planta fica menor, vai causar um nanismo nessa planta. Então, são esses sintomas. Outra virose, que é transmitida não pela mosca branca, mas pelo pulgão, que é o mosaico das nervuras, tem um sintoma um pouco diferente, que dá para ver. O nanismo acontece, mas as folhas do algodão, elas começam a ter bordas encurvadas para baixo, que a gente chama de folhas campanulares. Parece uma campânula mesmo, né? Então, as bordas, né, da folha do algodão, elas ficam para baixo, viradas para baixo. Então, elas formam uma campânula, além da reboleira, além do nanismo. Transmissão pelo pulgão. Olha aqui, a reboleirazinha, né, de transmissão, e as folhas começam a ficar curvadas, com as bordas para baixo. E a virose chamada vermelhão, que é transmitida também pelo pulgão, e ela é bem característica, ela é uma virose talvez um pouco mais tardia do que as outras, né? Mas as folhas, elas ficam 100% avermelhadas, ó, e geralmente não se dá em reboleira, geralmente se dá em plantas isoladas na cultura. Então, ó, duas viroses em reboleiras e o vermelhão e não reboleira. Então, é fácil de perceber, fácil de visualizar, fácil de identificar os sintomas, tá bom? Como controlar essas viroses? Bom, a virose estabelecida, ela não tem controle, tá? Não tem controle. Então, nós precisamos controlar antecipadamente a entrada dessa virose na área, de uma forma preventiva. Primeiro, fazer o controle efetivo de acordo com o nível de dano da mosca branca e do pulgão, para a gente evitar a entrada dessas viroses na área, tá? E o uso de cultivares resistentes. E o manejo cultural é associado, né? E, indiretamente a gente tem resolvido. Então, adubação mais equilibrada, estande adequado, sementes certificadas, etc. A gente associa, complementa, né, com o uso de cultivares resistentes e o controle de virose, de vetores, né? A gente consegue minimizar os efeitos das viroses em algodão. Só para a gente ter uma ideia, para exemplificar, né? Algumas cultivares, isso aqui de Mato Grosso, tá? Do Mato Grossense do algodão. Então, a gente tem aqui algumas cultivares que são resistentes a alguma doença, no caso de viroses, tá? As viroses atípicas. Então, algumas cultivares são resistentes a essas viroses. Então, a gente consegue trabalhar bem com o manejo adequado, com o uso de semente certificado, controle dos vetores e o uso de cultivares resistentes. Tá? Uma outra doença, passando para frente, a doença que a gente chama de fusariose, né, muito importante para o algodão, Fusaroxísporo, é uma disseminação por sementes, por solo, por vento, implementos, restos de cultura. Só por aqui a gente já tem
uma noção do que a gente precisa fazer para prevenir a entrada ou prevenir a ação dessa fusariose. Se ela dissemina por sementes, eu compro semente certificada. Se dissemina pelo solo, eu vou limpar minha máquina para entrar numa outra área. Se dissemina pelo vento, eu não vou fazer, talvez, eu vou minimizar o preparo de solo em épocas com muito vento, né? Os implementos eu vou limpar. E os restos de cultura eu vou enterrar. Então, se a gente observar, essa disseminação fala muito dos métodos de controle. Sobrevive por longos períodos no solo, ou seja, se eu tenho fusariose numa área, eu vou ter sempre fusariose na área, tá? Aliada ao fato de que, se eu tiver presença de rotilentos e meloidógeno, que são nematóides, eu vou ter um ataque mais severo de fusariose. Então, também eu tenho que efetivar o controle mais eficiente de nematóides que atacam a cultura do algodoeiro, tá? Inicia-se em plantas isoladas, depois vai para a reboleira, geralmente as folhas do bacheiro, ou seja, as folhas da parte do terço baixo da planta, começa a amarelar e depois necrosa, reduz o porte. E um sintoma característico, ataque aos tecidos vasculares. Os vasos, o eixo central, vaso central, né, xilema, ele fica bem enegrecido e, dependendo do ataque, a planta começa a murchar. Então, quando a gente tem uma suspeita de um sintoma, de uma fusariose numa área, o que a gente faz? A gente vai dessas plantas com sintoma, corta e faz um corte em bisel, um corte longitudinal num dos caules, o sistema radicular, a gente observa que o eixo central, né, o vaso, o centro do caule, da raiz, ela já está enegrecida, e isso causa murcha nos ponteiros. Então, é um sintoma bem característico, tá? Ó, a gente observa aqui uma lesão de fusariose, né, no eixo central, no cilindro central, né, desse sistema radicular. Olha, aqui, e aí o que a gente observa é as manchas, a planta começa a ficar a planta fica menor, né, e é o que se ocorre em reboleira, tá? O manejo, bom, como eu já falei para vocês, né, se é um problema de semente, de dispersão por semente, eu uso semente certificada, uso também cultivares resistentes, evito o trânsito de máquina. Se eu tiver máquina, eu vou limpar esse implemento, essa máquina. Isso também é uma forma de controlar. Sistema rotacionado, não vou plantar algodão sobre algodão, vou trabalhar com o sistema de rotação de culturas. E tratamento de sementes, que tem ajudado bastante na prevenção e no controle, né, dessa fusariose, que são os mesmos para dumping off, né, Standard-Top, Maxim, Tavax-Tiran ou outros, também são eficientes, tá? Uma outra doença, mofo branco, ataca soja, ataca feijão, ataca algodão. É uma doença importante porque ela forma estruturas de resistência chamadas escleródios e que permanecem viáveis por vários anos no solo. Então, uma vez tendo mofo branco na área, nós vamos ter sempre, nós precisamos manejar esse mofo branco, tá? A disseminação por sementes, por esses escleródios, água, vento, trânsito de máquinas. Vamos cuidar preventivamente de algumas coisas, sementes certificadas, né? Evitar o vento, evitar o manejo, né, da área com vento com velocidade maior, aí, velocidade alta, e evitar o trânsito de máquinas, e se tiver, limpar essas máquinas. Os sintomas em reboleira, e o tecido atacado, ele começa a apodrecer, e depois ele aparece um micélio branco cotonoso, por isso que a gente chama de mofo branco, fica parecendo um mofo branco mesmo, tá? Então, esse é o sintoma característico de mofo branco nas hastes, né, do algodoeiro. Bem característico, não tem como a gente se enganar com relação a mofo branco, tá? Ó, ele fica com esse aspecto de micélio branco, que a gente chama de branco cotonoso. Isso aqui são os escleródios, as estruturas de resistência que podem aparecer. Essa estrutura de resistência cai ao solo e, num processo de umidade, no favorecimento de germinação, aparecem os cogumelos, né? Os ascomas, né? Que é um ascomiceto, uns ascomas, que são bem característicos de mofo branco, tá? Toca manejo, suspende a irrigação, 3 a 4 dias.
numa área de algodão, isso aí é quase impossível, né? Então, e mesmo assim, mesmo porque hoje a cultura do algodoeiro é sequeiro, muitas vezes, né? A área é muito grande. Rotação de culturas é importante. O controle químico existe, tá? Tem um produto que é a base de tricoderma, eu coloquei um exemplo aqui de um produto, um nome comercial, mas tem outros produtos, né, que é o Quality, que é a base de tricoderma asperellum, que é um fungo competidor e que você pode tratar essa semente, né, com 200 gramas desse produto para 100 quilos de semente, e este tricoderma, ele vai colonizar essa semente e vai evitar com que esse fungo, esse mofo branco, colonize, né, cresça no solo. E aí é uma forma interessante de fazer o controle. Aí tem produtos químicos, né, a proximidona, que é o Cialex, o Milex, com 2 kg por hectare de pivô, com 3 aplicações, o tiafanato metílico, e tem um produto chamado Spot, que é a dimoxistrobina com boscalina. Já com as primeiras aplicações no início do florescimento e os intervalos de 10 a 15 dias. Vocês vão observar o seguinte, que geralmente para a cultura do algodoeiro e para controle efetivo de doenças, as aplicações intervalos de 10 a 15 dias, mais ou menos, de 2 semanas, 2 a 3 semanas, para que a gente possa voltar à área. Com isso, a gente vai monitorando essa área, para ver se essa doença ela aumentou, né, tem ocorrência, ou se foi feita uma supressão com a aplicação dos fungicidas. Mas isso é monitoramento de campo mesmo, que a gente precisa ir, tá? Uma outra doença, a ramulose, importante doença do algodão, transmitida de novo pela semente, perda de 70% de cultivares suscetíveis, ocorre em reboleiras, e os sintomas, eles são muito característicos, tá? Geralmente em reboleiras, e o primeiro sintoma é uma mancha com o centro necrosado e que ela vai se rachar do meio para os lados, e ela forma uma estrela, tem uma mancha estrelada, geralmente nas pontas, no ponteiro. E aí ocorre, nesse ponteiro, a morte do meristema apical. Quando ocorre a morte do meristema apical, o que acontece? A planta perde a dominância apical. Ao perder a dominância apical, ocorrem ramificações. E aí o fungo dá o característico de internódios curtos, um envassouramento, né, uma vassoura. A gente pode observar. Aqui é uma mancha necrótica e depois a mancha ela se abre e forma uma estrelazinha, né, na folha. E é o que acontece aqui, as manchas estreladas começam a aparecer, morte do caule, do ápice caulinar, do meristema apical, e aí a planta perde totalmente a dominância, tá? As manchas estreladas. E aí ocorre isso aqui, um superbrotamento, porque perde a dominância apical, e aí a planta começa a brotar, um sintoma típico de enfesamento, envassouramento, né? A planta começa a ramificar demais e fica com esse aspecto muito feio, né? E ela perde completamente a sua forma e as perdas em produção são grandes em plantas, em áreas que têm essa doença, tá? Então, manejo da ramulose, sementes sadias, rotação de culturas depois da colheita ou antes de entrar a cultura do algodoeiro, né? Cultivo adequado, cultivares resistentes, controle químico, sempre associando as cultivares resistentes aqui, tá? Então, 3 aplicações, geralmente para as doenças, em média, 3 aplicações, tá? Ou quantas forem necessárias. Então, você tem umas sugestões aqui, sugestões de controle químico, né, com alguns produtos, carbendazim, trifenilhidroxitistânio, trifloxestrobina, trifenilhidroxitistânio, né, e 3 aplicações aqui, ou uma aplicação de tebuconazol com trifloxestrobina, mais tebuconazol, trifloxestrobina aqui com áureo, enfim, triazóis e estrobirulinas, eles são bastante eficientes no controle de doenças, no caso dessa doença que a gente tem falado. Tá? Uma outra doença, não confunda ramulose com ramulária, a mancha de ramulária, ela é conhecida como falso míldio ou mancha branca. Tá? Ela é ocorrência bem cedo, né, antes dos 30 dias em cultivares suscetíveis, né, e a distribuição é generalizada. Bom, o início é isso aqui, ó.
A ramulose é uma mancha estrelada, na ramulária é a mancha azulada, ok? Então, a mancha, início com nessas manchas azuladas na parte de baixo da folha, no inferior da folha, na parte inferior. E aí se estabelece dessa forma. As manchas começam a ficar necróticas, esbranquiçadas, depois o aspecto purulento e as lesões são delimitadas pela nervura. Então, fica com esses quadradinhos aqui, até amarecer a folha toda com esse aspecto purulento, né? De esporos desse fungo aqui na folha toda, tá? Então, essa também é um gráfico de escala diagramática, né? Para a cultura do algodoeiro, então 0,5% até atingir 67% da folha. Começar a perceber isso. Controle químico, as aplicações que vai do primeiro botão floral até o primeiro capulho, intervalo de 14 a 16 dias na primeira e 20 nas demais. Então, nós temos aqui os produtos, né, que são sugestões, evidentemente, para controle dessa ramulária. Tá? Tem as opções do controle de doença singenta, produto singenta, que a empresa tem para ser utilizado, a Victa completo, né, com Cruz e Maxine Advance, o Priori Top, Nertin, Score, com as recomendações de acordo com a bula. Nós temos um outro exemplo de controle de doenças BASF, que pode ser utilizado também, Ópera Ultra, Ópera, Spot, Orquestra e o Caramba, que podem ser utilizados nesse controle dessas doenças. Tá? E uma outra doença aqui é uma doença bacteriana, de bactéria, causada por bactéria, que é a mancha angular, Xanthomonas axonopodes, que afeta as regiões produtoras, é transmitida também via semente, sobrevive em restos de cultura, penetração por aberturas naturais, lembrando que a bactéria não penetra por aberturas artificiais, o fungo consegue, a bactéria não, então ela penetra seja por flores, seja por injúrias que foram causadas por maquinários, ou por estômatos, por exemplo, tá? A presença de água é importante para a infecção, porque a bactéria ela precisa locomover, né, na água. Então, se tem uma área mais úmida, pós-chuva, com uma temperatura maior, ocorre uma disseminação maior, tá? E esses são os sintomas de manchas aquosas. Olha, é um sintoma onde nas nervuras centrais, principalmente, ocorre essa mancha que a gente chama de aquosa, parece que está vazando água dessa nervura, tá? E passa depois para o sintoma típico de mancha angular, né? Que é mancha aquosa poligonal nas folhas, ou seja, ela é delimitada pelas pequenas nervuras, mas formando essa mancha quadradinha, né? Ela não é arredondada, é uma mancha angular, por isso chamada mancha angular, tá? E depois vai coalescendo tudo até formar essas manchas necróticas, assim, os pecilos e brácteas das folhas, ok? Pode acontecer também nas maçãs, nessas manchas necróticas aqui, tá? Geralmente temperaturas altas e em cultivos adensados. Se chover demais, cultivo adensado e temperatura alta, prato cheio para aparecer as manchas, a mancha angular, né? O desenvolvimento dessa bactéria, ok? Qual é o manejo da mancha angular? Cultivar resistente, rotação de culturas e o manejo da densidade de plantio. Não há ainda um produto com efeito, com eficiência grande para controle de mancha angular, né? Alguns cúpricos são aplicados, né? Fungicidas à base de cobre, mas para ter um efeito bom, como tem os outros demais fungicidas, a gente não tem. Então, o controle químico aqui não se justifica com os fungicidas que a gente tem, né? A gente precisa trabalhar de uma maneira mais preventiva, ok? Bom, para finalizar, então, esse é um quadro para a gente resumir todo o controle de doenças de algodão. Então, lembrando o seguinte, eu preciso ter, nessa questão aqui, o uso de sementes certificadas, limpeza de matas, adubação equilibrada, controle da densidade populacional, cultivares resistentes, plantio mais de uma cultivar em faixas, espaçamento adequado de semeadura e época adequada de semeadura baseada no zonamento agrícola de risco climático. Isso aqui são medidas
mais preventivas e de uma maneira para tentar minimizar aquele efeito da doença dos 3 pontos de triângulo, né? Patógeno, hospedeiro e o meio ambiente. Iniciamos com o tratamento de semente, que vai nos garantir aí uma eficiência de controle, né, de ausência de doenças próximo dos 20 dias, 25 dias, então a gente pode trabalhar com esses produtos aqui, né, para doenças, Standard, Maxim, Certeza, Vitabactina Quality, e tem outros, né, para controle de fusário, Dampioff e mofo branco, e também podemos pegar um pouquinho aqui da ramulária, né, que começa aos 30 dias, e para mofo branco nas folhas, nós já temos os produtos, a proximidona, tiofanato e spot, para as viroses, o controle do pulgão e da mosca branca, e para a ramulose, ramulária, ferrugem, mirotesse e podridão das maçãs, nós temos uma gama de fungicidas que, em média, são aplicadas, em média, de 10 a 15 dias e 3 vezes, tá? Quer dizer que vai ficar 3 vezes cada um, não. A gente vai fazer uma aplicação a cada 10 dias, a cada 15 dias, dependendo da necessidade. O que a gente pode é trabalhar, dependendo da doença, os princípios ativos aqui que foram exemplificados, tá ok? A gente precisa fazer o sistema rotacionado também de princípios ativos, para evitar sistema de resistência dessas doenças, desse fungo, a esses fungicidas. E sempre monitorar os sintomas e monitorar as condições climáticas. Fungos e bactérias, eles começam a se desenvolver quando você tem o patógeno, né, as doenças. Se tem um patógeno, ele só desenvolve se tem um hospedeiro e se tem um ambiente propício. Então, esse ambiente propício depende muito das condições climáticas, ok? Então, monitorar os sintomas, e no aparecimento dos primeiros sintomas se faz as aplicações relativas àquela doença e monitora essas condições climáticas, visando entender, identificar qual que é a melhor condição favorável para o aparecimento daquela doença, ok? E com isso a gente termina essa breve revisão sobre manejo de doenças. A próxima aula é de manejo de pragas, né, do algodoeiro. E se vocês vão observar também que são muitas pragas que acometem a cultura do algodoeiro, a gente precisa ficar atento para o controle delas. Ok? Tchau.